Bom, gente, esse é o vídeo mais difícil que eu vou fazer na minha vida. Primeiro que eu não vou conseguir falar sem chorar. Já peço perdão pra vocês, mas eu tô arrasada. Eu não sei se vocês já sentiram a dor de perder um pai, mas é a minha dor. Ele era só meu tio, mas ele era meu pai também, né? E eu pedi tanto oração aqui no canal, né? Vocês me ajudaram, falaram que colocariam o nome dele nas orações. A gente passou um mês aqui de luta, eu trazendo informações pra vocês, e ao mesmo tempo angustiada, vivendo ali hospital, casa, Palmeiras. Eu levava as informações pra ele do Palmeiras, que ele era muito palmeirense, inclusive. Mas na data de ontem, na terça-feira à noite, após o meu último vídeo aqui do canal, eu tinha postado pedindo oração, que eu tinha ido pro hospital, eu tinha visto ele entubado. Eu conversei com ele, mas ele tava bem sedado, então ele não conversou comigo. E logo depois eu recebi a notícia, né? Meu pai me ligou desesperado, falando que o hospital tava pedindo pra ir lá com os documentos dele, e ali eu já sabia que a notícia seria a pior possível. E aí, na noite de terça, foi confirmado o óbito dele, às 9h30 da noite. E ontem foi o velório dele, né? Eu fui enterrar o meu tio. E eu tô fazendo esse vídeo aqui como uma forma de desabafo, de agradecimento a vocês. Mas eu tô sozinha aqui e eu não tinha mais ninguém pra falar. E eu queria conversar com vocês e que vocês entendessem o quanto ele era importante pra mim. E vocês já viram ele aqui no canal, ele fazia parte desse canal, tá? Se vocês pesquisarem o react que a gente foi campeão em cima do Santos, vocês vão ver ele, é um alemãozão bem alto, forte, irmão do meu pai. E se vocês pesquisarem o react contra o Flamengo, ele também estava, inclusive, ele era a pessoa mais tranquila, ele falava que a gente ia vencer aquele jogo, né? Ele tava otimista naquele jogo. Ele era uma pessoa bem supersticiosa. Ele olhava pro céu e falava, se o pássaro passar pra lá, é porque o Palmeiras vai ser campeão. E ele falava isso pro meu filho. E aí acontecia, ele falava, quando no jogo contra o Flamengo, ele falou pra mim, Cássia, o Palmeiras vai ser campeão. Tudo que eu fiz deu certo, ele falava pra mim. E ele não foi só um pai pra mim, ele foi um pai pro meu filho. Vocês sabem que meu filho teve ausência de pai desde pequeno. E ali, faz 4 anos que eu saí da casa dos meus pais, mas a gente, pra vocês entenderem, né? Eu venho de uma família humilde. A gente morava todo mundo no mesmo quintal, não era exatamente na mesma casa, mas era no mesmo quintal. Então morava eu, meu pai e minha mãe, com meu filho, e ele e minha avó. Porque meu tio, ele tinha 52 anos, mas ele abdicou da vida dele inteira pra cuidar da minha avó. É um amor que ele sentia pela minha avó, um amor de filho pra mãe que eu nunca vi isso na minha vida. Gente, 52 anos, ele nunca casou, ele nunca teve namorada, ele não saía, ele não fazia nada que não estivesse a minha avó. Se vocês olharem todos os reacts, a minha avó estava aqui. Porque se ela não pudesse vir, ele não vinha. Ele ficava na casa dele, cuidando dela. Ele viveu pra cuidar dela. Ele é a pessoa de coração mais nobre que eu conheci na minha vida. Ele é a pessoa mais humilde, mais humana. Nada era dele, tudo era dos outros. Se ele tivesse 100 reais na conta, ele queria dividir com as outras pessoas. Quando ano passado eu passei por umas dificuldades financeiras, e ele também não tinha tanta condição assim, mas ele queria me ajudar. Ele falava, Fia, se eu pudesse, sabe? E me ajudou, com o pouco que ele tinha, ele me ajudou. E ele falava pra mim que ele era muito viciado em jogar, sabe? Jogar na Mega Sena, fazer jogos. E ele, assim, ele jogava, não era pra ganhar pra ele. Falava pra mim, Fia, eu tô jogando, não é pra ganhar pra mim, não. É pra vocês, é pros outros. Ele já somava quantos que ele ia dividir, que ele ia dar pra cada um, que ele queria comprar. Ele tinha um sonho de comprar uma casa pra mim. Ele me tratava como uma filha. Então a dor de perder um pai que eu tô sentindo nesse momento, gente. Eu, assim, de verdade, falando aqui pra vocês, eu queria, assim, sumir da internet por um mês, assim, desaparecer, sabe? Desaparecer, mas eu não posso nem ter o meu luto em paz, porque esse daqui
é o meu trabalho, o meu ganha-pão, é da onde eu tiro o meu sustento. Eu tenho vários patrocinadores que eu preciso cumprir o contrato, então eu não posso assumir assim, né? Eu vou ter que viver o meu luto, mas vir aqui, continuar, enxugar as lágrimas e vir aqui trazendo informações pra vocês do Palmeiras, falar de Palmeiras, e se bem que eu acho que é o que ele queria que eu fizesse, porque ele era o meu maior fã. Quando eu morava na outra casa, que eu morava perto dele, eu... Não, desculpa, gente, eu não consigo fazer esse vídeo sem chorar. Que eu chegava lá na casa dos meus pais e na casa dele, que eu tinha terminado de gravar o vídeo, ele já tava assistindo, deixando o like dele, que a gente ensinou ele a deixar o like, sabe? E ele falava, fia, então quer dizer que tal jogador vai vir pro Palmeiras. Ele já sabia ali da informação e muitas vezes, que ele não entendia muito de internet, às vezes ele aparecia no recomendado ali, um clickbait, aí ele falava pra mim, nossa, é verdade isso daqui? Né? Ele lia ali e perguntava pra mim, eu falava, não, tio, isso aí não é verdade não. Eu falava, você não pode acreditar em qualquer informação. Eu falei, ó, você acredita em tudo que eu postar aqui, tá bom? O que eu postar é verdade. Ele falava, tá bom. Então, toda vez que eu gravava um vídeo, eu chegava lá, ele já tinha assistido esse vídeo, ele era a primeira pessoa a assistir. Ele era a primeira. Eu sei que ele era meu fã. E eu sei que eu fiz o que eu podia por ele. Essa semana a gente tava montando um relatório pra tentar tirar ele desse hospital, porque eu sei que mataram ele ali dentro. Eu sei, eu sou de Hortolândia. Se tiver alguém de Hortolândia aqui, eu suplico, se você tiver amor à sua família, não leva aqui pro Mário Covas, não. Não leva, não, porque meu tio entrou lá com uma apendicite estourada. Dessa apendicite estourada, ele fez uma cirurgia, foi pra casa, não passou bem depois de dias, voltou, fez a segunda cirurgia porque estava inflamado, tá? E aí estava se recuperando da segunda cirurgia, aí descobriram um monte de coisa, falaram que ele tava com problema nos rins, aí teve água no pulmão, teve pneumonia, teve anemia, teve insuficiência cardíaca, falaram que ele tinha 25% só de bombear, a capacidade do coração de bombear sangue. Só que o meu tio sempre foi uma pessoa saudável, nunca teve falta de ar, sempre, sabe? Eu não consigo acreditar que não teve erro médico, eu não consigo acreditar que não mataram o meu tio lá dentro. E aí ele teve que fazer a terceira cirurgia, que foi domingo passado, que eu falei pra vocês, pedi muita oração, saiu de mais uma cirurgia, ficou entubado ali alguns dias, mas saiu da intubação. Na sexta-feira passada, antes do jogo do Palmeiras em Campinas, eu fui ver ele tava bem, ele conversou comigo, tava bem, né? E eu falei, tio, se Deus quiser, semana que vem você já vai pro quarto. O médico falou de dar alta pra ele pro quarto. Eu não sei se é a tal melhora antes da morte que o pessoal fala. E aí na terça-feira, quando eu cheguei, na segunda, quando minha tia foi, ele já não tava bem de novo, agitado, tinha que fazer outra tomografia, e o coração dele a mil, ele falava que sentia o coração dele explodir. E na terça, quando eu cheguei lá, ele tava entubado de novo, e aí quando eu saí de lá, eu saí com o coração arrebentado. Eu falei, eu pensava, acho que meu tio não vai passar dessa. E por mais que eu quisesse que fosse feito um milagre, eu também pedia pra tirar aquela agonia dele, ele tava sofrendo. Gente, meu tio sofreu um mês, meu tio emagreceu mais de 15 quilos. Se vocês olharem os vídeos aqui que ele aparece, ele era um cara forte, alto, ele tava pele e osso, sabe? Acabaram com meu tio dentro daquele hospital, mas isso eu prometi pra ele, que eu vou até o fim pra descobrir. Eu vou até o fim pra descobrir. Se fizeram realmente alguma coisa com ele lá dentro, eu vou descobrir. É que aconteceram muitas coisas, assim, se eu for contar pra vocês, eu ficaria aqui horas, sabe? Falando. E eu lembro que ele fez 2 pedidos pra mim, pra vocês verem quanta confiança ele tinha em mim, né? Foi eu, meu pai, minha tia, minha prima, foram as pessoas que estavam mais presentes ali com ele. E ele e meu pai, assim, eu preciso ter força, porque eu preciso passar essa força pro meu pai, pra minha avó. Minha avó enterrou seu segundo filho, mas esse filho era o filho da vida dela, assim, que era o João pra ela tudo, se vocês me entendem, porque ele abdicou de uma vida pra cuidar dela. Mas assim, a gente tava sempre ali presente e ele pediu pra mim, ele falou pra mim que quando ele saísse do hospital, que ele queria tomar um suquinho de abacaxi com hortelã. Que era a primeira coisa, que ele queria parar num lugar e tomar um suco de abacaxi com hortelã ou um caldo de cana, que ele tava com muita vontade. E ele pediu pra mim, pra reunir a família, pra gente poder comprar uma camisa do Palmeiras pra ele, que ele queria muito uma camisa oficial do Palmeiras, do Everton. E quando meu tio fez esse pedido, foi antes dele fazer a terceira cirurgia,
Quando meu tio fez esse pedido pra mim, ninguém entendeu minha frustração. A minha frustração não foi essa a palavra. Ninguém entendeu a minha tristeza. Que quando eu contei pra família, ninguém entendeu. Que eu fiquei assim... Eu fiquei triste com aquele pedido, não porque eu não queria dar pra ele. Deixa eu explicar melhor. Porque o meu tio, ele sempre foi uma pessoa que ele não gostava nem de aceitar presente. Ele falava, não, eu não quero presente, eu não quero... Ele não queria festa, ele não queria presente, ele não queria nada. Ele gostava de presentear as pessoas, mas ele não queria. Ele jamais pediria uma camisa que ele saberia o preço, né? Que ele queria a camisa, acho que é desse ano que ele queria do Everton, que eu acho que tá em torno de R$350. Ele jamais pediria isso pra família. Ele jamais, eu conhecendo meu tio, ele jamais faria esse pedido, né? E quando ele fez aquele pedido, eu fiquei com essa tristeza, porque eu falei, será que é o último pedido? Ele tá fazendo isso porque ele não vai ficar aqui com a gente. Vocês entenderam por que eu fiquei triste? Teria o maior prazer de ter dado essa camisa pra ele usar. Inclusive, a gente tava se planejando já pra comprar agora, né? A gente ia fazer uma vaquinha na família, a gente ia comprar pra quando ele saísse do hospital, pra ele poder usar, porque o aniversário dele agora, esse mês, dia 31. Então ia dar tudo certo, a gente ia comprar a camisa pra ele e tudo. Ele queria ainda que colocasse o nome do Everton, né? E aí esses dias que a minha tia foi lá e falou, ai minha irmã, você acha que nem vai dar tempo de eu usar a camisa, né? E aí com tanta confusão de hospital, casa, a gente acabou esperando e não compramos ainda essa camisa, a gente não comprou em vida pra ele. Eu me sinto muito culpada por não ter conseguido levar essa camisa no hospital pra ele, mas a gente tava planejando ele chegar em casa, essa camisa tá em casa, vocês me entendem? Mas eu vou comprar e vou colocar o nome dele e vou guardar. Eu vou fazer isso por ele. E eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Primeiro que eu tô desabafando, que eu tô aqui sozinha. Eu vou descer agora pra casa da minha avó, porque ela é a pessoa nesse momento que mais precisa de força. Meu filho também, ele tá muito abalado. Eu preciso tirar força de onde eu não tenho. Eu tô chorando aqui pra ver se eu seja forte lá, pra que eu não chore lá, sabe? E eu acho que eu tinha que vir aqui dar uma satisfação pra vocês que colocaram o nome dele nas orações, que oraram junto comigo, que estavam comigo nesse momento, né? Que queriam me ver bem, que queriam ver meu tio bem. E esse canal, ele também só existe por causa dele. Porque quando eu morava com meus pais, eu tenho 8 anos de canal, mas eu tinha que gravar, às vezes. A casa do meu pai sempre foi humilde, pequena, né? Era uma casa de 2 cômodos e um banheiro, não tinha como eu fazer um cenário ali para gravar. E às vezes eu gravava na rua, eu gravava só quando eu ia em jogos. E ele cedeu um espaço na casa dele, que foi o primeiro cenário que eu tive. Ele cedeu um espaço na casa dele e falou, não, filha, grava seus vídeos aqui. Ele nem entendia de internet, nem sabia se isso dava dinheiro, se não dava. Só pra me ver feliz, ele deixou que eu fizesse um cantinho lá no quarto, no fundo. E ali eu gravava vídeo todos os dias. Foi quando eu comecei a levar o canal a sério, que eu comecei a gravar vídeo todos os dias. E ele deixou, então ele fez parte desse canal. Ele me ajudou a crescer. E essa casa que eu tô morando aqui agora, que eu tô aqui tem o quê? 2 meses, ele não deu tempo dele vir ver, ele não deu tempo dele vir aqui visitar. Mas na outra casa, todos os vídeos de react ele tava. Que ele pegava, levava a minha avó, tadinha, muitas vezes tava cansada, mas ela ia por ele. Porque ela sabia que se ela não fosse, ele não ia. Ele não deixava ela sozinha. Ele não deixava. É um amor de mãe que ele tinha por ela, de filho, né? Pela mãe, que eu nunca vi. Eu tô contando isso pra vocês, não sei se eu deveria falar tudo isso. Nem sei, na verdade, de fato que eu tô falando, ou porque eu tô aqui falando. Mas eu não sei. Eu só sinto que eu queria falar. E que se ele tivesse em vida, ele seria a primeira pessoa a assistir esse vídeo, que ele largava tudo pra me assistir. E a parte mais difícil é que eu nunca imaginei viver uma vida sem ele. Não agora. Normalmente a gente espera que uma pessoa morra de velhice, né?
E ele era novo, 52 anos. Eu que levava ele pras bagunças. Tio, vamos, tio. No rodeio, no ano passado. Eu, vamos, tio, por favor. Ele, eu não quero deixar a mãe. Aí, meu pai falou, não, eu fico com a mãe. Pode ir. E aí, de tanto custo, ele foi comigo passear. Ele amava pescar. Pescar, ele me ensinou a pescar. E a gente ia, nossa, tantas vezes pescar. Às vezes, sem dinheiro, a gente só ia lá brincar, pegar peixinho pequeno. Só fica saudade, gente. Ele era muito bom pra essa vida. Ele era muito bom pra viver aqui nessa terra. Eu sei que ele tá num lugar melhor. Mas eu já questionei tanto, porque ele não merecia ter sofrido tanto que ele sofreu antes de partir dessa vida, sabe? Eu nem sei mais o que falar. Eu vou descansar, tentar descansar agora. Eu vou pra minha avó dar a força que ela precisa, porque eu prometi pra ele que eu ia cuidar dela. Vou cuidar do meu pai também, porque ele e meu pai, gente, pra vocês terem noção, era assim, era mais do que marido e mulher. O pessoal brincava ainda, falava, nossa, meu pai saía mais com meu tio do que com a minha mãe, assim, eles viviam grudados num nível de, um não saía sem o outro também. Todo lugar tava meu pai, meu tio, todo lugar tava meu pai, meu tio, todo. Meu pai não saía sem ele não saía sem meu pai. Pra cima e pra baixo, eles trabalhavam junto. Era assim, um amor de irmão também, que você vê muito pouco hoje em dia. Mas é aquilo, né, gente? Eu tô muito, assim, a pessoa mais próxima que eu perdi, eu tô sentindo a primeira dor forte da minha vida, sabe? Porque em outros, eu já perdi muitas pessoas na minha vida que eu gostava, que eu amava, mas você viver ali 27 anos da sua vida, 26 anos da sua vida, vendo a pessoa todo dia, convivendo, você tem mais história, você tem, sabe? Então é ali, é como se fosse um pai realmente, como se eu estivesse ali vivendo todos os dias, como se eu tivesse, não, eu vivi todos os dias ali com ele. Então a dor é maior, é a primeira dor, assim, que eu vi as pessoas sentir, eu sentia pelas pessoas, mas agora eu tô sentindo, sabe? É a dor de você ver que as pessoas estão sofrendo, meu filho sofrendo, minha avó sofrendo, meu pai sofrendo, eu tô sofrendo. E não tem o que fazer. É só o tempo para aliviar tudo isso. Então, assim, eu fiz esse vídeo para agradecer. Eu fiz esse vídeo como forma de desabafo. Eu fiz esse vídeo para deixar a memória dele aqui gravada. Para pedir paciência para vocês, porque vai ter dia que eu vou gravar vídeo, mas eu não vou estar bem. Mas eu vou dar o melhor de mim. Porque como eu falei, gente, eu tenho muitos patrocinadores. Eu sei que eles entendem, mas eu não posso deixar acumular também, porque o mês passado foi um mês péssimo, sem jogos do Palmeiras, foi bem difícil. Se vocês olharem a visualização do canal, caiu bastante. E como eu falei, daqui que eu tiro meu sustento, é daqui que eu pago meu aluguel, é daqui que eu pago minha água, é daqui que eu pago minha luz, é daqui que eu compro meu alimento. É disso aqui, é o meu trabalho, gente. Eu amo falar de Palmeiras, amo. Eu acho que vai me ajudar também a me distrair um pouco, porque eu sei que ele ia querer isso, né? Ele era palmeirense fanático, assim. Nossa, aquele era palmeirense. Ele, meu pai e meu avô foram os que me ensinaram a ser palmeirense, sabe? Eu nunca vou esquecer isso. Inclusive, ele foi enterrado com a bandeira do Palmeiras. Eu deixei a bandeira no caixão dele. Ele foi com ela. Então, eu peço paciência. O dia que eu estiver bem, eu venho. O dia que eu não estiver bem, não desistam do canal, não. No dia que eu estiver bem, eu venho. No dia que eu não estiver bem, eu não venho. Eu sei que o luto é assim, né? O começo é mais difícil, depois a gente vai aprendendo a conviver, aprendendo, né? A viver com a dor e ficar apenas com a saudade. Então eu sei que é questão de tempo. E esse tempo vocês vão me ver aqui, às vezes bem, às vezes não tão bem, mas eu prometo que eu vou dar o máximo, porque eu sei que lá de cima era o que ele queria, né, tio? Você que era o meu maior fã, você falava, você queria me ver aqui bem, você ia querer que eu continuasse gravando, você ia querer que eu continuasse aqui falando de Palmeiras, que era algo que você amava. E na semana passada, quando eu cheguei lá e contei pra ele que o Flamengo e o São Paulo tinham sido eliminados, ele fez assim na cama. Sabe, ele fez assim, que beleza.
Nossa, ele odiava o São Paulo. Ele odiava o São Paulo muito, 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 muito. Porque a gente tem uns parentes ali São Paulino que enchiam o saco, ele odiava o São Paulo. Nossa, como ele odiava. E toda vez que o São Paulo era eliminado, pra ele era uma alegria imensa. E quando eu falei pra ele, ele fez assim naquela cama, né? Que ele tava feliz. E aí eu fui no jogo sábado, só que eu só fui ver ele terça, não deu nem tempo de contar pra ele como foi. Mas ele tá vendo lá de cima, agora. Nunca pensei em viver isso, gente. Nunca. Nunca pensei. Perdão. Desculpem, gente, o meu desabafo. Desculpem o meu choro. Desculpem, mas a gente aqui também é uma família, né? Eu acho que a gente é uma família, não é? Eu acho que vocês estão entendendo a minha dor. Porque quando eu pedi oração, vocês estavam aqui. Eu não tô aqui só pra passar a informação do Palmeiras. Essa sou eu, tenho uma vida real por trás da câmera. Né? Essa é a Cássia de verdade, porque se eu estivesse aqui hoje com um sorriso no rosto e gravando o vídeo como se nada tivesse acontecido, não seria a Cássia. Essa aqui é a Cássia, que tá de luto, que perdeu alguém que amava. Esse alguém fazia parte do canal. Vocês já viram ele aqui comigo. Então, eu sou a Cássia. Né? Eu sei que eu nunca mais vou ser a mesma Cássia. Isso eu tenho certeza. Um pedaço do meu coração foi embora. Agora eu vou sobreviver. Não vou viver, eu vou sobreviver. Porque eu nunca imaginei na minha vida enterrar meu tio com 52 anos. Nunca, nunca, gente. Espero que uma pessoa morra de velhice, mas não do jeito que foi. Não do jeito que foi, sabe? Então, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo também, porque já tá longo. Mas, obrigada. Deus abençoe a vida de cada um que tirou um tempinho pra orar por ele e pra pedir pra Deus que o melhor tinha sido feito. No último vídeo eu falei pra vocês, ó, gente, a gente tá fazendo uma corrente de oração todo dia às 9 horas. Sabe que horas começou a parada cardíaca dele? Às 9 horas. Assim que a gente tava fazendo a corrente de oração, pedindo pra que Deus tirasse esse sofrimento dele. Ou seja, no horário da nossa oração ele estava falecendo, que ele veio a óbito 9h30, eles ficam um tempo tentando reanimar, né? Foi a hora que ele começou a parada, foi às 9 horas, gente. A hora que a gente estava na corrente de oração pedindo para Deus tirar o sofrimento dele. Mas a gente queria que fosse feito um milagre, mas um milagre não veio. É isso, gente. Deus abençoe a vida de cada um, tá? Obrigada. Tamo junto. Avante palestra.